Estando tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ó, eu vou dar a correção dessa atividadezinha aqui do caderno azul, que é esse caderninho aqui, ó. Tá? Esse caderninho aqui azul. Eu vou explicar novamente agora essas 4 multiplicações, tá? E vou corrigir todos os exercícios, tá? Então, a gente vai começar aqui pela ficha 1, exercício A, pra gente entender como é que funciona. Então, tá. O Pedro, né? O primeiro lá, o Pedro, ele fez 122 vezes 13. Então, vamos lá, vamos fazer igual o Pedro fez. 122, deixa eu arrumar aqui o caderno, gente. Vezes 13, né? 3 vezes 2 dá 6, ó lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Aí, quando a gente vai multiplicar a segunda parte da multiplicação, a gente não fala para vocês, acrescenta o zero ou alguma coisa aqui, né? Ou seja, ele andou uma casinha para o lado, né? Acrescenta o zero ou o sinalzinho de mais. E continua a multiplicação. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Por que quando eu vou fazer a multiplicação com o número 1, por que ele tem que estar aqui? Ele anda uma casinha para o lado. E não faz igual o 3, ó. 3 vezes 2, 6. Já foi para a unidade direto aqui. Por que ele anda uma casinha para o lado? Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, né? Ele anda porque aqui o número 1 está na casa da dezena, tá? Então, aqui, ó. Se fosse, gente, ó. Vamos lembrar da multiplicaçãozinha? Se fosse 122% vezes 113, a gente faria a multiplicação assim, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Esse cara que vai multiplicar o 2, o 2, o 2 agora, ele é um número que está na unidade, dezena, centena, ó lá. Esse número 1 está na dezena, certo? Então, ele vai ficar aqui na dezena, ó. 1 vezes 2, 2. A multiplicação dele. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Perfeito. Agora, o terceiro carinha aqui, ó. Esse carinha que tem um chapeuzinho aqui, ó. Ele tá na unidade, na dezena ou na centena? Tá na centena. Então, eu tenho unidade, dezena, centena. Então, o resultado dele vai começar a partir daqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Aí, a gente faz a continha de mais, ó. 6 mais nada dá 6. 6 mais 2 dá 8. Aqui 5, 6, 7. Tô somando. Aqui 3 e aqui 1. Entenderam? Essa parte, a unidade, dezena e centena. É importante vocês entenderem isso para entender as próximas multiplicações. Se esse número aqui é a dezena, ó, esse 1 aqui é a dezena, então, as respostas da multiplicação dele estarão aqui na linha de baixo, e o número vai vir da dezena, ó, unidade, dezena, centena, vai vir da dezena até o final. Se tivesse aqui centena, ó, esse número aqui é a centena, né, ó. Então, as respostas dessa multiplicação vão se iniciar na centena, ó, porque eu tenho aqui unidade, dezena, centena. Tá? Bom, vamos praticando. Se você não entendeu, faz a multiplicaçãozinha normal. Ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Agora, para fazer a multiplicação do 1, a gente anda 1 para o lado, certo? Ó, o professor deve falar para você, põe o sinalzinho de mais ou acrescenta 0. Também, tá? Também serve. Aí, a gente continua a continha. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Legal. Agora, eu vou fazer a continha de mais aqui. Tá? 6 mais 0 dá 6, que é continha de mais.
6 mais 2 dá 8. 3 mais 2 dá 5, 1 mais nada dá 1. Então, perfeito, deu o mesmo resultado aqui, ó, 1586, deu o mesmo resultado que o Pedro aqui. Vamos ver o da Leila? A diferença da multiplicação do Pedro para a Leila, vamos ver? Assim, ó, 3 vezes 2, 6. Aqui nós temos a unidade, dezena e a centena, né? Aí depois, quando ela foi fazer 3 vezes a dezena, ela fez 3 vezes, em vez de ser só o 2, ó, ela fez 3 vezes os dois números juntinhos, ela fez 3 vezes 20. Não 22, professora? Não, 3 vezes 20. Nós vamos entender melhor, ó, 3 vezes 2, a dezena. Então, ela vai colocar aqui a resposta na dezena, ó, 3 vezes 2 dá 6. Então, ela pôs aqui, ó. Por quê? Unidade, dezena, centena. 3 vezes 1, 3. Então, ela vai pôr aqui, ó. Aí, ela acrescentou 0 aqui, porque aqui é uma dezena. E acrescentou os zeros aqui, porque aqui é uma centena. Perfeito. Aqui, isso aqui é o número 1, ó, o número 13. A gente pode representar ele, né, como 10 mais 3, certo? 10 mais 3 dá 13. Então, esse número 1, ele representa aqui, ó, o número 10, que ele é a dezena. E o número 3 representa a unidade. Os dois juntos formam o número 13, certo? Tá? Então, se esse número 1 representa já uma dezena, a multiplicação dele, a resposta, já vai partir da dezena. Então, olha só, 1 vezes 2, 2. Porque ele está na dezena. 1 vezes 2, 2 de novo, ó. 1 vezes 1, 1. Como assim, professora? Então, olha só. Aqui na dezena, ele fez a dezena, que é o número 1, vezes o 2. A resposta dele vai estar já posicionada na dezena, por quê? Porque ele, de princípio, está localizado numa dezena. Se ele fosse unidade igual ao número 3 aqui, ó, ele começaria as respostas da multiplicação na unidade. Mas como ele está na dezena, as respostas começam na dezena, ok? Olha, isso aqui, gente, é só para vocês verem que existem outras formas de multiplicação, tá? A mais utilizada é essa aqui, a do Pedro, que vocês já viram. E não se preocupem em querer continuar usando ela. Ela é perfeita, tá? Mas se você se identifica mais com essa forma aqui, também pode começar a tentar fazer, ok? Então, ó, 6 mais nada dá 6, ó, porque 6 mais 0, 0, 0, 0, tá vendo? 6 mais 2 dá 8. 3 mais 2 dá 5 e aqui dá 1. Olha lá, deu o mesmo resultado, ó, 1586. Mesmo resultado foi o da Leila e o mesmo resultado foi o do Pedro. Os dois tiveram o mesmo valor, tá? Agora, vamos entender o do André? O André fez lá. Vamos entender o do André. O André fez o seguinte, ó. Aqui é a dezena, né? Ó, lembra que eu falei pra vocês o número 1 é dezena? Tá. Ele fez primeiro a dezena vezes todo mundo e depois a unidade. Olha, o Pedro fez 3 vezes 2, 3 vezes 2, 3 vezes 1, não foi? O André vai fazer 1 vezes 2, 1 vezes 2, 1 vezes 1. Tá? Só que esse número tá na dezena, então ele vai pular uma casinha, ó.
pular uma casinha. Lembra que eu falei aqui, se tá na dezena, a resposta da multiplicação tem que estar na dezena. Se tá na unidade, a resposta da multiplicação tem que estar na unidade, tá? Tem que seguir a mesma casinha. Então, tá, ó. Aqui o número 1, ele é uma dezena. Então, a primeira resposta dessa multiplicação tem que estar na dezena, tá? Então, por isso que eu acrescentei o 0 aqui, porque o 0 vai ocupar a casa da unidade. Vou pôr o U aqui, tá? 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Perfeito. Põe o mais aqui, professora? Não. Não, porque agora eu vou fazer 3 vezes o 2 e o número 3 está na unidade, certo? Então, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. Muito bem. Aí, a gente vai somar isso aqui, ó. Vai ficar 6, 8, 5, 1. Olha lá, mesmo valor que todo mundo, ó. Esse é o formato que o André fez. Agora, a gente vai pro formato que o Marcos fez, né? O Marcos colocou assim, ele fez a tabelinha. Vamos lá. O Marcos, ele separou em unidade, dezena, centena, bonitinho. Esse aqui fez certinho. Então, olha só. É 13, né? Então, aqui ele colocou 10 e 3. Lembra que eu falei para vocês que o 13 pode ser representado por 10 mais 3? Né? Ele é uma dezena e uma unidade. Então, 10 mais 3. O 13 é... Certo? Então, beleza. Ele representou o 13 aqui, ó, como 10 mais 3, ó. Tá? Esse aqui é o número 13. Isso ele só representou de uma forma diferente. E aqui em cima ele vai representar o 122. Vamos ver como ele representou o 122. Ele representou o 122. 122, certo? Isso também, olha só, se eu fazer 100 mais 20 mais 2, isso dá 122. Ok? Então, como que ele fez essa continha? Ó, ele fez 3 vezes 100, que dá 300. 3 vezes 20, que dá 60. E 3 vezes 2, que dá 6, ó. Aí, ele fez 10 vezes 100, que dá 1000. 10 vezes 20, que dá 2000. Oh, perdão, dá 200. E 10 vezes 2, que dá 20. Tá? Aí, ele somou essas linhazinhas aqui, ó. 100 mais 300, ó. 1000 mais 300, né? Ele somou quem tá aqui dentro, tá, gente, ó. Ele só vai somar quem tá aqui dentro, tá? Só esses dois numerozinhos, né? Que nem eu somei o 13 ali, ó. Ele só somou esses dois numerozinhos. Então, aqui ficou 1.300. Aqui ficou 260. E aqui 26. Tá? Aí, se eu somar, vamos lá. Vamos lá. Opa, aqui ficou meio torto. Se eu somar 1.300 com 260 e 26, isso vai dar 1.586. Como assim, professora? Vamos somar, ó. 1.300 mais 260 mais 26. Olha lá. Aqui vai dar 6, 8, 5, 1. Porque 3 com 2 dá 5, 1 com nada, 1. Também eu poderia ter feito essa soma da seguinte forma, ó.
1.000 mais 200 mais 20. Aqui dá 1.220, a soma, né? 1.000 mais 200 mais 20. E aqui, 300 mais 60, 360, mais 6, 366. Se eu somar 366 e 1.220, isso dá 1.586 também, tá? Ok? Então, são essas formas diferentes de se ter a multiplicação que vocês viram aqui na apostilinha de vocês. Tá meio embaçado lá. Isso, agora melhorou. Então, agora, ó, aí vocês vão colocar lá. Escolha a estratégia que você achou mais fácil. E você vai colocar com as suas palavras por que você achou mais fácil. Então, olha lá, vamos supor, a Pro aqui. Eu achei mais fácil o jeito do Pedro. Ó, por que eu achei mais fácil o jeito do Pedro? Porque eu, a professora Cíntia, eu estou acostumada a fazer contas desse jeito, a multiplicar dessa forma, tá? Mas aí vocês vão colocar a resposta de vocês. Eu também gostei, a professora Cíntia gostou, do jeito do Marcos. Ficou bem legal a forma que ele realizou essa multiplicação. Tá? Agora a gente vai lá para a ficha 2, ó. Cálculos com a divisão. A gente vai ter que preencher os quadros fazendo as continhas, ó. Então, aqui a gente tem que fazer 6 dividido por 3, 12 dividido por 6, 24 dividido por 12 e 48 por 24. Por que a gente tem que fazer isso? Vamos lá, a gente tem que lembrar o seguinte. Eu expliquei para vocês na outra aula, mas eu vou retomar aqui. Nós temos a divisão, né? Ó, na divisão. Quando eu tenho uma divisão, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho o dividendo. Aí eu tenho o divisor. E o quociente. Tá? Então, lá, vamos ver o que ele tá falando na primeira tabelinha aqui, ó. Ele falou que o 6 é o dividendo. O divisor é o 2, é o 3, né? Perdão. E ele quer saber o quociente. Então, olha só. O 6 é o dividendo. O 3 é o divisor. Ele quer saber o quociente. Então, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? Eu tenho 6 balas para 3 amigos. Quantas balas cada um vai ficar? 2. Então, por quê? 2, vamos tirar a prova real? 2 vezes 3, 6. Então, tá certo. Então, aqui o meu quociente é 2. Então, tem lá a tabelinha, né? Que é o dividendo, o divisor e o quociente, ó. A gente põe aqui dividendo, divisor, e aqui é o quociente, ok? A produção não vai fazer os risquinhos da tabela. Aí, depois o outro número lá era 12, 6. Depois o outro número, 24, 12. E o outro número era 48 e 24. Tá? Eram esses números que estavam, né, na tabelinha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá? Então, vamos lá, gente. Aqui eu fiz 6 dividido por 3, deu 2, ó lá. E o meu quociente foi o 2. Agora, eu vou fazer 12 dividido por 6. Dividendo, divisor, certo?
para achar o quociente. Então, dividendo é o 12, divisor é o 6, eu quero achar o quociente. Eu tenho 12 balas para 6 amigos. Quantas balas cada um vai ficar? Com 2. 2 vezes 6 dá 12. A gente faz a continha de menos, beleza. Então, aqui deu também o número 2. Mesma coisa, 24 dividido por 12. Dividendo. Divisor, vamos achar o quociente, tá? Eu posso pensar assim, gente, se eu não sei a resposta direto. Que número vezes 12 é igual a 24? Aqui no caso é o 2. 2 vezes 12 é igual a 24. Então aí, tá vendo a importância agora de você ser bom na tabuada? Agora você vai usar. 48 dividido por 24 também vai dar 2, tá? Então, essa seria a resposta lá da nossa tabelinha. Todos os números aqui são o número 2 da nossa tabelinha. Aí ele coloca lá: compare os números na coluna dos dividendos de uma linha para outra. O que você percebeu? E com os números da coluna dos divisores. O que você percebe, né, andando aqui, ó, 6, 12, 24, 48? O que você pode notar aqui? Você percebeu alguma coisa? E aqui no divisor também, 3, 6, 12, 24. O que você percebe? Você percebe algum padrão? Alguma coisa tá crescendo, tá aumentando, tá... Entendeu? Você vai colocar o que você percebeu, ó. Compare os números da coluna dos dividendos, que é esse aqui, de uma linha para outra. Então, do 6 para o 12. O que você percebeu? O que ele fez do 6 para o 12? Né? Aqui a professora pode dizer o quê? Que ele tá duplicando, ou seja, está sendo o dobro. Qual que é o dobro de 6? É 12. Qual que é o dobro de 12? É 24. Qual que é o dobro de 24? É 48. E os números da coluna dos divisores? Aqui também. Qual que é o dobro de 3? É 6. Qual que é o dobro de 6? É 12. E se você encontrar algum outro padrão, porque tem aqui outro padrão, você coloca aqui, tá? Não usa só o que a professora tá dando de exemplo, não. Para essa correçãozinha. Eu tô falando assim porque tem gente que não me entregou ainda. Se multiplicarmos o dividendo por 6... Então, vamos voltar aqui. Se multiplicar o dividendo por 6... O dividendo 6 por 5, ó. Se multiplicarmos o dividendo 6 por 5, fazer isso aqui vezes 5, e o divisor 3 por 5, e dividirmos os resultados, qual será o quociente? Então, vamos lá? Vamos lá. Ele vai multiplicar esse cara por 5 e esse cara por 5. Então, aqui vai ficar 6 vezes 5 no dividendo. E aqui no divisor também. E vai fazer vezes 5 também. E ele vai querer saber o quociente. 6 vezes 5 dá quanto? 30, né? E 3 vezes 5, 15. Vamos fazer, então, agora 30 dividido por 15 para saber o quociente, né? Toda vez que ele perguntar qual é o quociente de alguma coisa, ele está perguntando a divisão, a resposta de alguma divisão, né? Porque o quociente é sempre a resposta da divisão. Perfeito, então vai ficar assim, 30 dividido por 15. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15, 30. Então, perfeito, tá? Então, aqui o quociente é 2. Aí, o que ele perguntou lá para você? Qual será o quociente? Explique. Então, qual foi o quociente aqui? E por que você acha que aqui deu 2? Observe que o que eu fiz de um lado, eu fui obrigada a fazer do outro, certo?
Se eu multipliquei por 5 aqui, eu também multipliquei por 5 lá, tá? E se fosse por um número 2, por exemplo? Se ele mandasse multiplicar aqui por 2, então ficaria 6 vezes 2 e 3 vezes 2. Será que a divisão desses dois resultados se manteria? Vamos ver. 6 vezes 2 dá 12. 3 vezes 2 dá 6. Né? Se eu fazer 12 dividido por 6, isso também dá 2. Então, aqui, manteria o quociente. Então, o que vocês podem ter notado aqui? Que se eu aumentar um lado e o outro e realizar a divisão, não altera o resultado, tá? Se eu aumentei aqui por 5 e aqui por 5 também, fiz a divisão, vai dar a mesma resposta. Agora, veja bem, se eu multiplicasse na minha tabelinha lá, o divisor aqui, né? Divisor, dividendo, e aqui o quociente. Se eu multiplicasse, lá é 6, aqui é 3, né? E aqui é a resposta. Se eu multiplicasse aqui por 2 e aqui por 3, será que ia dar a mesma resposta do que os anteriores? Será que ia dar 2 também, igual os outros? Vamos ver. 6 vezes 2 dá 12 e 3 vezes 3 dá 9. 12 dividido por 9. Vamos lá. 9 vezes quanto chega perto de 12 sem ultrapassar? Ou dá 12, né? Que número vezes 9, né? Chega perto de 12 sem ultrapassar. Aí você pode pensar, bom, tem 9 vezes 1 que dá 9, e 9 vezes 2 que dá 18. Então, tem que ser 9 vezes 1. Que aqui vai dar 9, aí você faz a continha de menos. 9 tira 12, sobra 3. O 3 é menor ou maior do que o 9? Ele é menor, então acrescenta 0 e aqui é a vírgula. 9 vezes quanto chega perto de 30? 9 vezes 3, que dá 27. E aqui vai sobrar 3 de novo, ó. Aqui era 0, ó, 0 não tira 7, empresta, fica 10, né? Empresta, fica 2, tá? Continha de menos, 30 menos 27, ó. Quem não entendeu 30 menos 27, ó. 0 não tira 7, empresta, fica 10. Se emprestou, aqui ficou 2. 10 tira 7 dá 3, 2 tira 2 dá 0. Ó lá, foi isso aqui que eu fiz nessa parte, tá bom? Tudo bem, deu 1,3. 1,3 é igual ao número 2? Não. Então, ou seja, para dar o mesmo resultado no quociente, eu tenho que multiplicar por um número divisor e o mesmo número dividendo. Tá? Então, aí vocês anotem isso, ó. Anotem isso naquela questãozinha ou no caderno. Vocês podem anotar isso aqui, nessa resposta aqui, tá? Ou no caderno. Ó, para dar o mesmo número no quociente de uma divisão, devemos multiplicar o divisor e o dividendo pelo mesmo valor.
Para dar o mesmo número no quociente de uma divisão, devemos multiplicar o divisor e o dividendo pelo mesmo valor, tá? Se vai aumentar um lado, tem que aumentar o outro igual. Se é vezes 2 aqui, tem que ser vezes 2 lá também, para dar a mesma resposta na divisão, tá? E isso é importante vocês saberem, porque quando nós formos trabalhar fração, que é um pouquinho mais para frente, isso aqui a gente vai usar bastante, tá bom? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Aqui mesma coisa, o quadro 2, vocês teriam que fazer a divisão. Qual que é a resposta dessa divisão? 6 dividido por 3, 12 dividido por 3, 18 dividido por 3, 24 dividido por 3 e 30 dividido por 3, tá? Então, aqui as respostas dessa divisão vai ser o seguinte, ó. Como a gente está na correção, vou pôr aqui quadro 2. Então, lá nós temos 6, que é o dividendo, o divisor e o quociente. 6 por 3 dá 2. Depois a gente tem lá 12, também aqui por 3, isso aqui vai dar 4. Aí nós temos 18 dividido por 3, isso aqui vai dar 6. Depois nós temos 24 dividido por 3, isso aqui vai dar 8. E depois a gente tem 30 dividido por 3, isso aqui vai dar 10. Aqui é o dividendo. Na tabelinha lá, aqui é o divisor. E aqui é o quociente, tá? Então, essas são as respostas. Ok? Olha lá. O quociente. Muito bem. Aí, vocês vão colocar aqui, ó. Compare os números da coluna dos dividendos de uma linha a outra. O que você percebe? O que acontece com os divisores? Vocês vão pegar essa resposta que eu acabei de dar para vocês e fazer a mesma comparação que a gente fez na 1, tá? Compara de uma linha para outra. O que aconteceu daqui para cá? O que aconteceu daqui para cá também, olha? Manteve igual? Manteve. Por quê? E aqui? O que aconteceu daqui para cá? Né? O que aconteceu aqui também? É isso que ele quer que vocês falem lá, tá? O que vocês observam. O que a professora observa? O que a professora observa é que aqui está multiplicando por 2, ó, que está duplicando o valor. E aqui também duplicou o valor. E aqui no meio manteve. Então, quando eu duplico o valor do dividendo, eu também duplico o valor do meu quociente. É isso que a Pro consegue observar, tá? Vocês também vão ter essas observações aí e outras. Essa é uma delas, para vocês terem uma ideia. Mesma coisa aqui, ó, vocês vão multiplicar por 10, né, ó. E se multiplicarmos o dividendo 6 por 10 e não alterarmos o divisor 3, nessa nova divisão, qual será o quociente? Então, aqui você vai fazer 6 vezes 10 e dividir por 3. Né? Igual a gente fez lá em cima. Só que lá em cima, no quadro 1, a gente multiplicou os 2, né, por 5. Aqui no quadro 2, ele quer multiplicar só o 6 por 10. E ele não quer multiplicar o 3. Ele quer só o dividendo. E ele quer saber aqui, ó, aqui o divisor. Ele quer saber quanto será o quociente. Ó, 6 vezes 10 dá 60, dividido por 3 dá quanto? Você vai colocar aqui a resposta, tá? É isso que ele quer saber ali, gente, que ele queria saber. Aí, aqui nós temos as divisões, olha só, para vocês completarem. Como é que foram feitas, como é que a gente completa essa divisão aqui, ó? Vamos lá, vamos fazer. Aí, ó, lá na apostila de vocês tem isso aqui, né? Olha lá, tem que completar a divisão, tá?
Como que a gente completa a divisão? A gente vai fazer aqui pela... A gente pode fazer pela prova real, tá? Ou, se vocês preferirem, também outros métodos. Mas vamos lá, né? Ele usou aqui 2.912 dividido por 14, tá? Aí, o que ele fez aqui? Aí, ele pensou assim, ó, o número 2, né? Ele sozinho, dá para dividir por 14? Não dá. Ah, então, o número 12, ele sozinho, dá para dividir por 14? Não dá. Então, o número aqui, 912, né? Aí, ele pensou assim, bom, 2 vezes 14 dá 28. Então, ele colocou 28. Aí, ele fez 2.912 menos 28, que deu 112. 14 vezes que número dá 112? 14 vezes 8. Ele fez isso, tá? Então, ó, de novo, explicando essa parte, quem não entendeu. 2 vezes, ó, 12, o 2 não dá para o 14, então ele pegou o vizinho. Deu 12. 12, dá para dividir por 14? Não, porque ele é menor. Ele pegou ainda o outro vizinho. Aqui, ó, o outro vizinho. Ficou 912, ele deixou o 2 quieto, ó. O 2 ficou lá, a ver navios. Tá? Aí, o que ele fez depois? O que ele fez depois? O 2, fica aí a ver navios. Aí, ele fez o seguinte, ó. 2 vezes 14 dá 28. Então, ele botou aqui o 28. O 2 quer aparecer, gente. Então, ele botou aqui o 28, ó. 2 vezes 14 dá 28. Ele fez... Aí, ele fez 912 menos 28. Que, de acordo com ele, deu 112. E aí, ele fez 8 vezes 14, que deu 112, ó. 8 vezes 14. Aí, o que o quadro lá da letra B quer que vocês falem? Ele quer que vocês descubram o erro de cada divisão. Essa aqui, gente, ela tá toda errada, né? Por quê? Bom, primeiro porque ele apagou o 2 do nada. E segundo que essa subtração aqui também tá equivocada, né? Se ele apagou o 2 do nada, tá tudo equivocado aqui. Então, como é que seria essa divisão? Vou colocar aqui a divisão correta. A divisão correta eu vou pôr aqui embaixo, tá? Essa aqui está errada. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer a divisãozinha aqui rapidinho, tá? Nós vimos na apostila lá a divisão incorreta. Olha só, a gente tem a divisão incorreta aqui, né? E nós vamos fazer a divisão correta, tá? Vamos lá. O número 2, dá para dividir 14? Não, então tem que ser 29. 14 vezes que número dá 29, eu chego perto dele? 14 vezes 2, que dá 28, certo? Olha lá. Aí, desce 1, desce, ó, aqui, 2 menos 2 dá 0, né? Aqui, ó. 9 tira 8 dá 1. O número 1 dá para dividir 14? Não. Então, desce outro número. Ó lá. Aqui, ó, 9 menos 8 deu 1, desceu 1. O número 11 dá para dividir 14? Não. Então, desce outro número. Então, olha só. Sempre que eu descer 2 números aqui, ó, eu desci os 2 números, eu acrescento 0 aqui. É regra, tá? Muito bem, agora 14 vezes que número, olha lá, vezes que número dá 112, ó. 14 vezes 8 dá 112. Né? Aqui é 112. 112 menos 112, 0. Então, essa é a divisão correta ali do nosso exercício, ok? Tá? Vamos ver a segunda divisão? A segunda lá da apostila de vocês estava 97, segunda.
97 dividido por 9, né? Aí lá estava assim, 0,7 e aqui 1. Ela estava desse jeito. Vamos fazer ela da forma correta? Vou colocar aqui do lado, tá? Vamos lá, vai ficar 97 dividido por 9. O 9, dá para dividir 9? Dá. 9 vezes quanto dá 9? 9 vezes 1, olha lá. Aqui sobrou 7. Olha, tá batendo. Se eu quisesse continuar a conta, eu poderia? Poderia. Mas, no momento, nós não queremos. Então, a conta tá certa? Tá certa. Ok? Muito bem. Então, o erro estava na primeira, ali. Aqui na segunda, ele só abreviou a conta, viu, gente? Então, assim, não tá errada. Ele só abreviou. Ele só não fez aqui 9 menos 9. Tá? Mas, professora, tem continuidade a conta? Tem. Você tem que observar o quê? O 7 é maior ou menor do que o 9? É menor, então acrescenta 0 e aqui acrescenta vírgula. Aí continua a conta, tá? 9 vezes quanto dá 70 ou chega perto de 70? Aí você pensa, bom, 9 vezes quanto dá 63? 9 vezes quanto dá um número perto de 70 sem ultrapassar? Que é 9 vezes 7, né? Que dá 63. E aqui daria 7 de novo, a subtraçãozinha. Tá? E aí ficaria 7, 7, 7, 7. Então, se vocês quisessem continuar a divisão, ela continuaria assim. Ok? Mas no fim, essa aqui não está errada, ele só não continuou a divisão, tá correto. Vamos pro próximo, pra gente terminar rápido. Aqui também tem essa divisão aqui, ó, que a gente acabou de corrigir, né? Olha lá. Eu corrigi essa divisão agora aqui, ó, nessas partes, ó. A correção da divisão, ó. Na apostila vocês têm. Depois, aqui vocês tinham desafios para dividir, ó. Então, aqui é fácil, gente. Ele tinha que distribuir esse número para 3 escolas de uma cidade, ó. As escolas tinham que ter exatamente a mesma quantidade de livros em cada uma delas. Então, ele pegou aqui o 3.000, dividiu em 3. O 700, dividiu em 3. Ó, 795, ele dividiu em 3 partes iguais. Aí, sobrou 195, dividiu em 3 também. Depois dessa, sobrou 15, dividiu em 3 também, tá? Então, ele foi dividindo a um ponto que desse para as 3 escolas. Então, se vocês pensarem, se eu dividir 3.795 por 3, tá? Que ele foi dividido 3 vezes aqui, eu vou ter o número 1.265. Certo? Olha lá. Cada escola receberá 1.265 livros. Aí vocês vão fazer as observações pessoais de vocês sobre essa divisão, tá? Isso aqui eu não tenho como corrigir. Eu só tenho como corrigir essas continhas aqui. Aqui, gente, é a divisão básica, tá? Vamos lá? Ali a gente tem que fazer 114 dividido por 2. Vai ficar assim, ó. 114 dividido por 2. O número 1, dá para dividir o 2? Não, pega o irmão. Certo? 2 vezes quanto dá 11 ou chega perto de 11 sem ultrapassar? 2 vezes o número 5, né? Porque 2 vezes 5, 10. Aí vocês vão fazer a continha de menos, ó. Vai sobrar 1 e o 4 aqui, ó. Legal. 2 vezes que número dá 14? Ou chega perto de 14 sem ultrapassar? 2 vezes 7. Que dá 14. Aqui é 14, gente. Que é 14.
e dá 0. Então, a resposta ali do 114 dividido por 2 é 57. Eu quero ver também as outras continhas de vocês. Eu quero ver a conta dessa forma, tá? Tira a foto lá do caderninho, manda para mim essa conta, dessa fórmula. Quero ver vocês resolverem essas divisões desse jeito. Eu vou passar para vocês agora as respostas, mas eu quero ver as contas. Então, ó, aqui estão as respostas. Eu vou fazer a divisão da letra D para vocês verem essa questão da vírgula, tá? Vamos lá, essa é 546 dividido por 5. É o que tá aqui, ó, na apostilinha de vocês, ó. Ali, 546 dividido por 5. Então, vamos fazer essa aqui, tá? Essa divisão aqui foi equivocada. Eu vou resolver para vocês essa divisão aqui, para vocês entenderem a respeito do número a vírgula, tá? A resposta aqui de 546 dividido por 5 é 109,2. Eu vou realizar essa divisão para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, por aqui letra D, 546 dividido por 5. Vai ser o seguinte, ó. 5 dá para dividir por 5, né? Porque 5 vezes 1. Ó, que número vezes 5 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, aí aqui dá 0. Desce o 4, né? Vai descer outro número. Se vai descer outro número, tem que colocar o 0 aqui, ó. Vai descer o 46, ó. Vai descer outro número. Como assim, professora? Ó, eu desci o 4, certo? O 4 não dá para dividir 5, porque ele é pequeno. Então, tem que descer o 6 também. Se o número 6 também tem que descer, eu acrescento 0 aqui, tá? Agora, 5 vezes que número dá 46? Ou chega perto dele sem ultrapassar? 5 vezes 9. Então, vai ficar 5 vezes 9 dá 45. Vai sobrar 1. Como tá com vírgula, ó, aqui a resposta, ó. 1 é menor ou maior do que o 5? É menor. Então, acrescenta 0, vírgula. 5 vezes que número dá 10? 5 vezes 2. Então, aqui dá 10 e aqui dá 0, tá? Então, é assim que se faz uma divisão que tem uma resposta com vírgula. Tá? Vocês vão fazer também as outras. Eu fiz a letra D porque tem essas duas quedas de número e esse acréscimo aqui do 0, tá? E aqui, gente, são questõezinhas de multiplicação, tá? Não é nada tão difícil, ó. Para um passeio da escola, cada criança levou 2 lanches, ao todo 16 crianças foram a esse passeio. Gente, se cada criança levou 2 lanches, ó, para um passeio da escola, cada criança levou 2 lanches, quanto que dá 16, né? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Gente, é coisinha assim, fácil, tá? Se uma criança levou 2, quantos levaram 16 crianças? Tá? Então, se uma é 2, quanto que dá 16? Vamos pensar assim, esse número aqui, ó, ele é o dobro de 1, certo? Gente, qual que é o dobro de 1? É 2, ou seja, 1 mais 1, 2. Então, aqui vai ser o dobro de 16 também, ou seja, então vai ser 16 crianças e 32 lanches. Tá? Aqui desse lado aqui, ó, o número 1 e o 16 é o número de crianças. E o outro foi o número de lanches, tá? Criança, lanche, criança, lanche. Vamos colocar do jeito melhor também, pode ser. Bom, enfim, acho que vocês entenderam, né? Vocês podem separar assim, ó, em tabelas, né? Aqui, ó, 1 e 16. E aqui, lanche, 2 e o que vocês encontraram, tá?
Muito bem. Aí depois 2. Mariana pretende fazer vitamina. Tem 6 tipos de fruta e pode bater com água, leite ou laranja. Para cada vitamina, use uma fruta e um tipo de líquido. Quantos sabores diferentes Mariana pode fazer? Vai pensar no quê? Na água, no leite, na laranja e nas 6 frutas. Então, vamos escolher 6 frutas aqui. No exercício 2 aqui, ó. Eu tenho maçã, banana, goiaba, laranja, maçã, banana, goiaba, laranja, uva e pera. Pera. Então, são 6 frutas, né? Cada uma das 6 frutas eu posso fazer. Eu posso fazer a maçã com água, leite, e era água, leite e, olha lá, água, leite, tem 6 tipos de frutas e pode bater com água, leite ou laranja. Para cada vitamina, usa uma fruta e um tipo de líquido. Água, leite. Se eu colocar laranja aqui, gente, água, leite ou laranja. Se eu colocar laranja aqui, gente, a gente tem que pensar que essa que eu coloquei aqui, ela está sendo utilizada como um tipo de líquido, tá? Por quê, professora? Porque, olha só, é água, leite e laranja. Se eu colocasse ela como fruta, provavelmente todos os outros seriam uma vitamina D laranja. Ele colocou no enunciado lá a laranja como um tipo de líquido. Tá? Então, ele é um tipo de líquido. Então, ele vai contar como se fosse qualquer outra coisa, tá? Como se fosse, eu ia falar água, leite, não, qualquer outro líquido que pode ser feito como vitamina, tá bom? Então, percebam que para uma fruta, eu tenho 3 líquidos diferentes. Então, com uma fruta, eu faço 3 vitaminas diferentes, certo? Então, com 2 frutas, olha só, com 2 frutas, eu posso colocar água aqui, ó. Com 2 frutas, eu vou ter 6 tipos de vitaminas diferentes. Por que, professora? Porque aqui são os tipos dos líquidos e aqui são as frutas, né? Então, aqui eu tenho a fruta. E aqui eu tenho os líquidos. Tá? Então, se para uma fruta são 3 vitaminas, eu tenho 2 frutas, 6 vitaminas. Então, vamos lá. Para uma fruta são 3 vitaminas. Então, eu vou ter para cada fruta aqui, ó, 3 tipos de vitaminas. Ó, para maçã, banana, goiaba, laranja, uva e pera, para cada uma eu vou ter 3 tipos de vitaminas. Então, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, então 18. Então, aqui são 18 tipos. Tá? É isso, gente, a questão 2. Vamos ver a outra questão lá, a questão 3, ó. Nelson comprou 3 camisetas por R$20 cada. Quanto pagará se comprar 6 camisetas iguais a essas? Então, aí vocês fazem de novo o que a gente fez aqui com crianças, lanches, ó. A gente vai fazer o quê? Camiseta, dinheiro. Então, ele comprou quantas? Olha lá, ele comprou 3 camisetas e pagou 20 cada uma. Então, uma camiseta custa R$20.
3 camisetas vai custar quanto? Porque ele falou lá, ó. Nelson comprou 3 camisetas por R$20 cada, ou seja, é uma, tá? Cada uma delas é R$20. Ele quer saber quanto depois que ele vai pagar, se ele comprar 6. Então, olha lá. Uma camiseta vale 20, quanto que vale 3? E ele quer saber também quanto que vale 6. Tá? Então, uma vale 20, 3 vão valer 60, né? E quanto que vai valer 6? Quanto que vai valer 6? Se uma vale 20, né? Quanto que vai valer 6? Pensem aí, ó. Já respondi metade do caminho, tá? Preciso que vocês me entreguem essas respostas. Bom, quem já pensou sabe que são R$120, tá? Ok? Essa do anfiteatro é legal. Eu vou usar até o Word aqui para vocês verem, tá? São 8 fileiras e 9 colunas, tá? Olha aqui, ó. Vou colocar uma tabela. São 8 fileiras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 9 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, quantos quadradinhos tem aqui? É só vocês fazerem aqui, ó, 8 vezes 9, tá? Só vocês fazerem 8 vezes 9. Oito vezes 9, vamos lá. Só um momento. 8 vezes 9, vamos lá, vocês lembram quanto que dá 8 vezes 9? Pensa, se 8 vezes 10 dá 80, 8 vezes 9 dá 72, certo? Então, ali tem 72 quadradinhos. Essa é a resposta da letra da 4, ok? E aí, nós teremos depois aqui as outras questões para vocês fazerem, ó. 4, então, deu 72, a 5 deu 150, a 6. Só que eu preciso, gente, que vocês me mostrem as contas, tá? Eu quero ver as contas. Não quero só essa resposta final, não. Aqui eu tô mostrando de um jeito para vocês não ficarem com dúvida. Quem já fez, é só conferir aqui as respostas, ó, que eu tô subindo no vídeo para vocês verem, tá? Mas eu ainda quero que vocês, olha, nós paramos aqui nessas frações. Pronto, nós paramos aqui. Mas eu ainda quero que vocês me mostrem as contas, tá? Ó, nós tínhamos parado aqui. Aqui, nós paramos no item 3. Então, nós vamos, peraí, até o item 3. Aqui é a resposta, ok?